Então sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai tratar do nosso capítulo de número 3, ok? Campo elétrico. De que é que trata esse capítulo, né? Bem, a gente viu, pessoal, no primeiro capítulo e no segundo capítulo, que quando eu coloco duas cargas elétricas próximas uma das outras, elas interagem entre si, fazendo com que surja uma força, tá certo? Que a gente denominou força elétrica. Mas por que há essa interação? O que é que tem naquela região próxima a elas que causa essas interações? Então é sobre isso que a gente vai tratar nesse capítulo. Então, a ideia de campo elétrico, né? O que é o campo? Campo é uma região onde há interações. Por exemplo, se eu tenho um campo de futebol, eu tenho jogadores interagindo naquele campo. Se eu tenho um campo de batalha, eu tenho combatentes interagindo entre si naquela batalha. Então, campo dá essa ideia de uma região onde há interações. Então é o seguinte, por que quando eu aproximo dois corpos eletrizados, ou um corpo eletrizado e um corpo neutro, esses corpos interagem entre si? É porque na região próxima à carga elétrica, naquela região, a carga elétrica, ela, vamos dizer assim, projeta, né, ou ela produz um campo elétrico. Ou seja, naquele campo elétrico ali, se eu jogar um outro corpo lá, ele vai interagir com essa carga elétrica. Então, imagine que eu tenho aqui um corpo qualquer eletrizado, ó, certo? A região no entorno desse corpo, eu vou denominar de campo elétrico. Por quê? Porque eu vou ter propriedades elétricas no espaço no entorno dessa carga. Então, se eu jogar um corpo neutro próximo, né? Por exemplo, material isolante, né? Esse seja ele um material isolante ou seja ele um metal, esse corpo ele vai sofrer interações devido a essa carga elétrica. Se for um corpo eletrizado, eu vou ter uma maior interação ainda. Por quê? Porque eu vou ter campos elétricos das duas cargas naquela mesma região. Bem, essa região de campo elétrico, pessoal, essa noção de campo elétrico, a gente pode fazer uma analogia ao campo gravitacional que os astros têm, né? Segundo a teoria da gravitação universal de Isaac Newton. Então, por exemplo, se eu tenho aqui a Terra e eu coloco um corpo de massa m próximo à superfície da Terra, claro que aqui eu estou bem longe, mas se eu colocar próximo à superfície da Terra, esses corpos todos serão atraídos para o centro da Terra. Por quê? Porque há uma força de atração chamada de força gravitacional. E por que eles vão para o centro da Terra e não a Terra vão para eles? Ora, porque a massa deles é infinitamente menor do que a massa da Terra. Então, quem vai sofrer uma maior aceleração vai ser esse corpo de massa m e não a Terra, claro. Então, se eu pego uma carga eletrizada e coloco outras cargas próximas a ela, imagine que eu tenho aqui um corpo eletrizado, ele vai gerar aqui no entorno dele um campo elétrico. Se eu jogo cargas próximas a esse corpo, essas cargas vão sofrer interação desse campo elétrico desse corpo maior. E isso fará, claro, com que eles sejam atraídos ou repelidos. Aí vai depender do sinal da carga, porque a gente sabe que a força elétrica pode ser tanto de atração quanto de repulsão. Então, nesse caso aqui, eu tenho um corpo eletrizado com carga negativa. Se eu aproximar uma cargazinha elétrica pontual, pontiforme aqui, ou seja, que as dimensões dela sejam desprezíveis, né? Então, ela vai ser atraída. Se eu colocar uma negativa, ela vai ser repelida por esse corpo. Bem, aí, pessoal, aqui a gente começa a trabalhar com um novo conceito, uma nova denominação para um tipo de carga elétrica,
que é o termo que eu chamo de carga de prova. E essa carga de prova? Essa carga de prova é o seguinte: imagine que eu tenho uma região em que eu tenho um campo elétrico. Tem um campo elétrico lá numa determinada região, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, um vetorzinho. Esse meu vetor, ele vai representar aqui um campo elétrico. Vou colocar só 3. Um campo elétrico que vai ser um campo elétrico uniforme, a gente vai falar já já. Então, imagine que eu tenha aí essas linhas representando um vetor campo elétrico. Eu não sei qual é o valor do campo elétrico nessa região. Aí imagina que eu tenho uma cargazinha de prova que... O que é essa carga de prova? É uma carga que eu sei o valor dela, tá certo? Eu sei qual é o valor dela. E eu utilizo ela para determinar o valor de um determinado campo elétrico. Então, imagine que eu encontrei essa região aí onde eu tenho esse campo elétrico e eu quero descobrir qual é o valor dele. Então, eu pego simplesmente essa cargazinha e jogo dentro desse campo. Quando eu coloco essa carga dentro desse campo, ela vai sofrer uma força elétrica. Por quê? Porque ela vai sofrer interferência desse campo elétrico. Então, vai surgir nela uma força elétrica. Essa força elétrica vai depender do sinal da carga de prova, a direção e o sentido dessa força elétrica. Principalmente o sentido, a direção não, o sentido dessa força elétrica. Então, se eu medir a intensidade dessa força elétrica, professor, e aí como é que eu meço a intensidade dessa força elétrica? Medindo a aceleração ou coisas do tipo, eu consigo chegar na intensidade da força elétrica. Então, com a força elétrica e com essa cargazinha, eu consigo descobrir o valor desse campo elétrico. Então, daí o motivo de eu chamar carga de prova. Por quê? Porque eu uso ela para provar que existe um campo elétrico e também, claro, para determinar o valor desse campo elétrico. Tá certo? Então, ele auxilia Pessoal, só um segundo que eu vou ver bem aqui quem é que me liga aqui. Certo? Só um segundo. Como eu imaginava, já era alguém sem ter nada para fazer ou então alguma operadora. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu tirar esse bichinho do meio. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, ó, se eu pego essa bichinha... Opa, perdão, baguncei aqui o café da cega. Então, se eu pego essa bichinha, pessoal, e coloco ela aqui dentro, ó, dependendo do sinal, ou ela vai sofrer uma força nessa direção, ou ela vai sofrer uma força nessa direção, para um dos dois lados, ok? Tudo bem? Porque a direção vai ser, nessa direção não, ou nesse sentido, ou nesse sentido. Por quê? Porque ela vai... Isso aí vai depender do sinal, que é o que a gente vai falar já já, ok? Então, daí o nome de carga de prova. Geralmente, em algumas questões é dado a massa dela, em outras questões não é dado. Bem, fazendo uma analogia entre as forças, a gente consegue chegar numa equação para campo elétrico. Ó, presta atenção. Desse meu lado esquerdo aqui, eu tenho uma equação que me dá a força-peso que atua num determinado corpo. Já essa minha equação aqui me dá a força elétrica que atua numa determinada partícula. A gente nota, pessoal, que tem características parecidas. Por exemplo,
A força que atua num corpo, a força gravitacional, força-peso, ela depende da característica do corpo, que nesse caso vai ser a massa, e depende de uma característica do campo gravitacional, que nesse caso aqui é uma aceleração, que é a aceleração gravitacional. Então, para a força elétrica, eu também vou ter uma característica que é do corpo eletrizado, no caso é o valor da carga elétrica em excesso que ele possui, e eu vou ter também uma característica do local em que ela está, que no caso é o valor do próprio campo elétrico. Tá certo? Então veja, se peso é igual a massa vezes a gravidade, a força elétrica vai ser Q vezes o campo elétrico. Tá certo? Então guardem essa equaçãozinha aqui, que essa daqui é a primeira equação que eu vou ter para calcular o vetor campo elétrico. Bem, partindo dela, olha, eu chego na primeira fórmula. Partindo dessa equação, eu chego na primeira característica, na primeira equação que me dá o campo elétrico. Então, o vetor campo elétrico ele vai possuir as seguintes características. O módulo ou intensidade dele vai ser dada por essa equação, onde o campo elétrico é igual à força elétrica que atua numa carga de prova vezes o módulo dessa carga de prova. Ou seja, esse meu campo elétrico ele vai assumir um valor positivo. Por quê? Porque essa carga ela está dentro do módulo. Então, ele vai assumir sempre um valor positivo. Ok? Direção. A direção vai ser sempre a da reta que une a carga Q, que é uma carga de prova, com a carga Qzão, que é a carga fixa que está gerando o corpo, ou melhor dizendo, que está gerando o campo elétrico. Então, isso aqui é a carga fixa, ou seja, ela gera o campo elétrico. E aí eu vou ter, pessoal, esse Qzinho aqui, ó, que é a carga de prova. Carga de prova. E aí o sentido, pessoal, desse campo elétrico, ele vai ser de afastamento de Q se ele for positivo, de afastamento de Q se ele for positivo. E vai ser de aproximação de Q se ele for negativo. Então, por exemplo, eu tenho lá uma carga Qzão positiva. Então, eu vou caracterizar o vetor campo elétrico num ponto lá qualquer. Então, eu vou desenhar um vetor que vai ter a mesma direção que liga de uma reta que liga a carga Q a esse meu ponto P. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, uma carga Qzão maior que zero. E aí eu quero caracterizar o vetor campo elétrico num ponto P, num ponto P qualquer, distante lá, uma determinada distância da carga. E eu quero caracterizar o vetor campo elétrico. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, traçar uma reta. Vou aqui traçar uma reta, só um segundo aqui. Que sai de P. Sai de P não, sai de Q, passa pelo ponto P. Então, eu vou traçar essa reta aí. Essa reta aqui, a gente pode até fazer aqui um pontilhadozinho nela. Ok? Pronto. Tracei a minha retazinha aí que passa pelo ponto P. O que é que eu vou fazer agora, professor? Agora eu vou desenhar um vetor saindo de P. Agora eu desenho um vetor saindo de P em que sentido? Se afastando da carga Qzão ou se aproximando da carga Qzão. Aí eu vou olhar o sinal. Se for positivo, vai ser de afastamento. Se for negativo, vai ser de aproximação. Então, como é positivo, aí eu chego lá, ó, e desenho aqui o meu vetor campo elétrico, ó,
se afastando de Qzão. Então, meu vetor campo elétrico vai ter essa direção e sentido. Ok? Certo? O que isso aqui significa? Significa dizer o seguinte, eu tenho essa minha carga Qzão, ela gera um campo elétrico aqui no entorno dela, onde nesse ponto P, o vetor campo elétrico tem essa direção e sentido. E claro, vai ter uma determinada intensidade, que pode ser dada por essa equação, se eu colocar aqui uma carga de prova Qzinho. Ok? Bem, qual é a unidade de medida de campo elétrico? Pessoal, quando a gente vai pesquisar na internet ou em outros livros didáticos, eu tenho duas unidades de medida para campo elétrico e elas são iguais em valores, né? A primeira unidade que a gente vai ver, ela deriva daqui, ó. Força elétrica é dada em Newton. Carga elétrica é dada em Coulomb. Então, a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o Newton por Coulomb. Existe uma outra unidade, que é o volt por metro, que nós veremos futuramente. Eu não vou falar dela agora não, ok? Quando a gente for trabalhar lá na frente com potencial elétrico, aí a gente vê essa questão do volt por metro. Bem, e aí, pessoal, vem aqui o seguinte, ó. No livro didático de vocês, tem uma equaçãozinha, tem uma regrazinha, que é para eu conseguir caracterizar o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica, que atua numa determinada carga de prova. Então, eu vou mostrar aqui as 4 situações diferentes, que é o seguinte. Imagine que eu tenho uma carga, aqui uma carga Qzão, tá certo? Que são essas cargas que a gente costuma dizer que elas são fixas, ou seja, elas não vão se movimentar, carga Qzão. Elas vão gerar no entorno de si um campo elétrico. Então, cada desenho desse aqui é um caso diferente, tá certo? Então, isso aqui é um caso, isso aqui é um caso, isso aqui é um caso e isso aqui é um caso. São 4 casos diferentes aqui. Então, no primeiro caso, imagine que eu tenho uma carga Qzão, e eu tenha uma carga de prova Qzinho colocada num determinado ponto P. Eu vou aqui fazer uma ampliação aqui nessa imagem, para ver se fica melhor aqui para vocês. Tá certo? Então, eu tenho aqui, ó, carga Qzão, que está gerando um campo elétrico aqui no entorno, e aí eu tenho aqui uma carga Qzinho, que vai ser colocada num ponto P. Primeira coisa, caracterizar o vetor campo elétrico que atua em Qzinho. Bem, caracterizar o vetor campo elétrico que atua em Qzinho, ou seja, no ponto P, para caracterizar o vetor campo elétrico, eu vou olhar para a carga que gera o campo elétrico. Quem é que gera o campo elétrico? Essa carga Qzão. Então, qual é a direção? A direção, pessoal, é dessa reta aqui, ó, que une as duas cargas. Essa é a direção do meu vetor campo elétrico. Ela une as duas cargas. Ok? Qual é o sentido do vetor campo elétrico? Como essa carga é positiva, o sentido vai ser de afastamento. Então, por isso que eu vou desenhar o meu vetor campo elétrico se afastando da minha carga Qzão. Agora, qual vai ser a direção e o sentido da força elétrica que atua nessa carga Qzinho? Simples. A direção é a mesma da reta que une os dois, ou seja, a mesma do vetor campo elétrico. E aí nós vamos simplesmente olhar para o seguinte, ó. Carga positiva, o que é que elas vão fazer? Se unir ou se repelir? Se atrair ou se repelir? Duas cargas positivas se repelem, não é? Então, para elas se repelirem, tem que aparecer uma força nessa carga de prova, pessoal, que aponte para lá, para que essa carga de prova seja empurrada para lá. Ok?
Outro caso, mesma carga positiva, né? Direção do campo elétrico é a mesma que une as duas cargas. E o meu campo elétrico é de afastamento porque a carga é positiva. Mas veja agora, a minha cargazinha de prova Qzinho, ela é negativa. Ora, carga positiva com carga negativa, elas vão se atrair. Então, se elas vão se atrair, para essa carga de prova ser atraída em direção a essa carga, tem que surgir uma força elétrica que aponte no sentido dessa carga aqui. Então, por isso que eu vou ter uma força elétrica aqui, ó, de atração. Na parte de baixo, eu tenho aqui o seguinte. Carga fixa negativa. Então, vai surgir na direção da reta que une as duas cargas, surge um campo elétrico. Esse campo elétrico ele vai ser na direção da carga, por quê? Porque essa carga é negativa. Então, quando as cargas são negativas, o campo elétrico é de aproximação. Então, é como se o meu campo elétrico apontasse aqui na direção da carga. Ok? Carga negativa com carga de prova positiva vão se atrair. Então, vai surgir uma força elétrica de atração lá na carga de prova. Então, essa carga de prova ela iria se movimentar, ó, e se atrair com essa carga fixa. A mesma coisa, pessoal, acontece desse outro lado com relação ao campo elétrico. Ó. Reta que une as duas cargas, vai surgir um campo elétrico lá naquele ponto, um campo elétrico de aproximação a essa carga, porque é essa carga que gera o campo elétrico aqui em volta dela. Então, vai surgir nela aqui um vetor campo elétrico que se aproxima dessa carga elétrica. Tá certo? E na carga de prova vai aparecer que tipo de força? Vai aparecer uma força de repulsão. Uma força de repulsão. Ou seja, por quê? Porque elas vão se repelir porque têm mesmos sinais. Pessoal, sobre o sinal da carga de prova, eu vou ter uma regra generalizada. Vou fazer aqui uma generalização. Deixa eu ver bem aqui se eu vou ter as linhas. Tem as linhas de campo lá na frente. Ó, presta atenção. Com relação à carga de prova. Vamos lá. Primeiro eu vou procurar só a carga de prova positiva. Veja, ó, carga de prova positiva, força elétrica e campo elétrico têm mesma direção e sentido. Carga de prova positiva, campo elétrico, força elétrica têm mesma direção e sentido, ou seja, aponta para o mesmo lado. Então, a gente vai dizer aqui o seguinte, ó. Q maior que zero. Qzinho maior que zero, que é a carga de prova. Então, campo elétrico e força elétrica têm mesma direção e sentido. Segunda regra. Veja aqui, ó. Carga Qzinho de prova negativa. Veja, campo elétrico aponta para um lado, força elétrica aponta para o outro. Carga de prova negativa. Campo elétrico aponta para um lado, força elétrica aponta para o outro. Então, a gente pode generalizar. Ó. Se a minha carga de prova for negativa, isso significa dizer que campo elétrico e força elétrica têm mesma direção mas
sentidos opostos. Ok? Ou seja, pessoal, voltando para esse meu primeiro desenho aqui, ó. Para esse desenho. Isso significa dizer, ó, que o campo elétrico não está apontando para cá, ó. O campo elétrico é o de azul. Então, se essa minha cargazinha de prova, se ela for positiva, bem, carga elétrica positiva, carga de prova positiva, a força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo elétrico. Então, a minha força elétrica apontaria para cá, ó. Mas, se a minha carga de prova fosse negativa, campo elétrico e força elétrica teriam sentidos opostos. Então, a minha força elétrica apontaria para cá. Atenção, pessoal. Tentem aprender essa regrazinha, porque muitas questões, não do Enem, porque o Enem não cobra muito isso aqui, mas muitas questões de vestibulares específicos, eles colocam desenhos que não te dão a carga elétrica, não te dão a carga elétrica, e sim apenas o campo elétrico gerado pela carga. Então, você vai ter que saber essa regrazinha, tá certo? Mas lá na frente vai ter uma tática que vocês vão conseguir aprender de vez. Pessoal, partindo dessa equação, e lembrando que a força de interação entre essas cargas é dada pela lei de Coulomb, a gente consegue chegar numa equação que não precisa da carga de prova, que eu consigo calcular o campo elétrico sabendo apenas o valor da carga elétrica que gera o campo elétrico e, claro, a distância do ponto até a carga. Por quê, pessoal? Porque à medida que eu vou me distanciando, por exemplo, olhando aqui só para essa carga elétrica, quanto mais próximo dessa carga, maior é a intensidade do campo elétrico, ou seja, maior vai ser a interação se eu jogar um corpo naquela região. E à medida que eu vou me distanciando, o valor desse campo elétrico vai diminuindo, de forma que, se eu colocar um corpo muito distante dessa carga, ele não vai sofrer interação alguma com ela. Ok? Então, qual é a equação? A equação, repito, junção da lei de Coulomb, assunto da semana passada, e substituindo aquela equação no lugar desse F aqui, eu vou ter essa equação, ó, onde o campo elétrico é igual à constante eletrostática no vácuo, que é esse K0, né? Constante eletrostática do meio, que no nosso caso a gente usa sempre o vácuo. E para o nosso caso, por vácuo, vale 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Vezes o módulo da carga geradora do campo elétrico, dividido pelo quadrado da distância. Tá certo? Dividido pelo quadrado da distância. Então, veja, ó, o campo elétrico ele vai depender de 3 fatores. Da carga elétrica, que gera o campo, da distância do ponto considerado até a carga que gera o campo, e, claro, do meio, né? Constante eletrostática, que no nosso caso a gente usa geralmente o vácuo. Então, quando eu precisar calcular campo elétrico, eu vou ter duas equações. Ou eu uso essa, ou eu uso essa daqui. Professor, quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar outra? Se a questão lhe der a carga de prova e a força elétrica que atua nessa carga de prova, eu uso essa equação. Agora, se a questão lhe der a carga que gera o campo e a distância de um ponto até essa carga, aí é claro que eu vou utilizar essa daqui. Tudo bem? Agora, atenção, pessoal. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. O que é que acontece se no local eu tiver mais de uma carga atuando? Bem, se eu tiver mais de uma carga atuando,
e eu quiser calcular o campo num determinado ponto, eu tenho que somar todos os campos elétricos que atuam naquele ponto. Como assim, professor? Vamos lá, vamos supor que eu tenha aqui, ó, uma determinada carga elétrica positiva e vamos supor que eu tenha aqui, ó, uma determinada carga elétrica negativa, ok? Então eu tenho aqui uma carga elétrica positiva e eu tenho uma carga elétrica negativa. Vamos supor agora que eu tenha um determinado ponto P aqui, ó. Eu tenho um determinado ponto P. E eu quero saber qual é o valor do campo elétrico resultante naquele ponto P ali. Bem, para eu saber qual é o valor do campo elétrico resultante naquele ponto, eu tenho que saber quais campos elétricos atuam naquele ponto ali. Então, como eu tenho duas cargas, eu vou chamar essa primeira carga aqui de QA e essa segunda aqui eu vou chamar de QB. Pronto, QA e QB. Então, veja que eu tenho, nesse ponto, um campo elétrico gerado pela carga A e eu tenho também, nesse ponto, um campo elétrico gerado pela carga B. Então, vamos lá, vamos determinar quais são esses campos. O campo elétrico, pessoal, gerado nesse ponto, ele vai ter a direção da reta que une a carga A e esse ponto P. E o campo elétrico gerado pela carga B vai ter a direção da reta que une a carga B a esse ponto C, a esse ponto P, perdão. Eu vou só colocar aqui um tracejadozinho. Pronto, acho que já tá bom aí o tracejado. Beleza. Então, o meu campo elétrico, vamos lembrar, de onde é que vai partir o meu vetor, pessoal. O meu vetor, que é aquela reta, aquela semi-reta, ela vai partir do ponto P. Então, vamos começar pelo campo elétrico gerado pela carga A. O campo elétrico gerado pela carga A, ele vai ser de aproximação ou de afastamento. Aí eu vou olhar para o sinal aqui da carga, ó. Ele vai ser de afastamento porque a carga é positiva. Então, vai ser daqui do ponto P se afastando da carga A. Então, eu vou colocar aqui, ó. Desenhar aqui o meu vetor campo elétrico. Então, isso aqui vai ser o campo elétrico devido à carga A. Isso aí é o campo elétrico gerado pela carga A. Ok. Agora, no B, eu vou ter um campo elétrico saindo do ponto P no sentido da carga B ou se afastando da carga B. Ou seja, vai ser nessa reta aqui, ó. Bem, eu vou ter que olhar para o sinal da carga B, ela é negativa, ó. Então, se ela é negativa, então ela vai ser de aproximação. O campo elétrico ele é de aproximação. As linhas de campo apontam no sentido da carga elétrica. Então, eu vou traçar para cá, ó. Pronto. Está aí o meu campo elétrico gerado pela carga B. Então, veja, pessoal, que nesse meu ponto P, eu vou tirar esse meu P daqui para não me atrapalhar, eu vou jogar ele ali em cima. Então, veja, pessoal, que vou colocar ele aqui em cima, ó. Então, veja que nesse meu ponto P, eu tenho dois campos elétricos atuando. Então, como é que eu calculo o campo elétrico resultante? Bem, o campo elétrico resultante, pessoal, ele vai ser, ó, a soma vetorial desses dois campos. Mas como assim, professor, soma vetorial? Aí nós vamos lembrar, meninas e meninos, lá do primeiro ano, quando a gente foi trabalhar com vetores, que depois a gente passou a trabalhar com forças,
que tinha aquela equação enorme, onde tinha lá assim, ó, meu campo elétrico resultante, ele vai ser o quadrado do meu campo elétrico A, mais o quadrado do meu segundo campo elétrico, ou campo elétrico B, mais 2 vezes o primeiro campo, que no caso aqui vai ser o campo elétrico A, vezes o segundo campo, que no caso é o campo elétrico B, vezes o cosseno do ângulo, eu vou botar aqui θ, mas pode ser alfa, pode ser qualquer letra grega. Então veja, quando eu tenho 2 campos em direções diferentes, o meu vetor campo elétrico resultante vai ser uma soma vetorial que vai apontar aqui no meio, ó. Onde aqui eu vou ter o meu vetor campo elétrico resultante, ó. Então ele vai apontar aqui, ó. Tudo bem? Por quê? Porque eu vou pegar aquele vetorzinho lá e vou tracejar ele aqui, ó. Eu vou pegar aquele meu outro vetor e vou tracejar ele aqui. E aí eu vou ter aqui uma regra chamada de regra do paralelogramo, que talvez vocês tenham visto no ano passado na matemática. Não sei, vocês deveriam ter visto. E cadê aquele meu ângulo alfa lá, professor? Aquele seu ângulo alfa, ele é esse bonitão aqui, ó. O ângulo entre os 2 vetores, tá certo? Isso aqui é o meu ângulo alfa não, né? Eu coloquei θ, então eu vou chamar isso aí de ângulo θ. Então, cuidado. Quando você tiver mais de uma carga gerando campo elétrico num determinado ponto, você tem que primeiramente determinar a direção e o sentido dos meus vetores campos elétricos. E aí, depois disso, eu vou ver se eles têm mesma direção. Se eles tiverem a mesma direção, ou eu somo 1 mais 1, 2, ou eu subtraio 1 menos 1, 0. Claro que esses números 1 que eu estou utilizando são exemplos. Agora, se a direção deles forem diferentes, como é esse caso aqui, então eu vou ter que fazer essa soma vetorial dessa forma. Ah, e faltou bem aqui o quadrado, viu? Eu fui colocar o quadrado, eu coloquei foi um vetor aqui. Aqui tem um quadrado, tá bom, pessoal? Ó, isso, agora sim. Quadrado do vetor resultante é igual ao quadrado do primeiro vetor, mais o quadrado do segundo vetor, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, vezes o cosseno de θ. Tudo bem? Ok? Lembram que vocês viram essa equaçãozinha no primeiro ano? Vocês estão mais parados do que água de poço abandonado, viu? Pessoal, estamos finalizando. Linhas de força. As linhas de força, pessoal, elas são linhas imaginárias, tá certo? São linhas imaginárias que são utilizadas para representar o campo elétrico, tá certo? Para representar as linhas de campo elétrico. Então, nas cargas, quando eu tenho uma cargazinha separada, é o seguinte: numa carga positiva, as linhas de campo elas são linhas radiais, tá certo? São essas linhas que vão se afastando uma da outra, e elas são de afastamento, ou seja, elas saem, é como se elas saíssem das cargas elétricas. Já nas cargas negativas, eu tenho linhas radiais de aproximação, ou seja, é como se elas estivessem chegando nas cargas elétricas, ok? Quando eu aproximo 2 linhas, pessoal, melhor dizendo, quando eu aproximo 2 cargas elétricas de mesmo sinal, sejam elas positivas ou sejam elas negativas, essas linhas se repelem de tal forma que elas não se tocam, elas não se cruzam. Então, isso aqui no meio está representando um eixo simétrico às cargas, onde essas linhas, vejam,
elas não se cruzam de forma alguma. Quando eu tenho cargas de sinais contrários, aí não, olha, veja, as linhas que saem das positivas chegam nas cargas negativas. As linhas que saem da carga positiva, elas chegam na carga negativa. Então, é como se elas se entrelaçassem, ok? Como se elas se unissem. Então, atenção para essas linhas, ok? Carga positiva, as linhas saem delas. Cargas negativas, as linhas chegam nelas. Então, quando eu tenho duas cargas positivas ou duas cargas negativas, as linhas elas não se cruzam. Quando eu tenho cargas contrárias, aí sim as linhas se cruzam. Tudo bem? Bem, e aí para finalizar o nosso caso, para finalizar o nosso campo elétrico, a gente vai tratar do campo elétrico uniforme, tá certo? O que é o campo elétrico uniforme, pessoal? É uma região do espaço onde o vetor representativo do campo elétrico, em qualquer ponto, ele vai ter sempre a mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Então, o vetor campo elétrico uniforme, pessoal, ele vai ser representado por linhas paralelas, como essa. Claro, essas linhas paralelas, elas podem ter qualquer direção. Pode ser na horizontal, pode ser na vertical, pode ser na diagonal. Eu posso representar esse vetor campo elétrico em qualquer direção. O certo é que as linhas do vetor campo elétrico, elas serão sempre positivas. Professor, e como é que eu consigo produzir um campo elétrico? Certo? Como é que eu consigo produzir um campo elétrico uniforme? Para que eu consiga produzir um campo elétrico uniforme, pessoal, é o seguinte: eu preciso ter placas paralelas. Certo? Eu preciso ter placas paralelas. Onde, entre essas placas, numa determinada região, quando eu tenho uma região mais ao centro, então eu vou ter sempre um vetor, né? Eu vou ter sempre um campo elétrico uniforme no interior delas. Isso aqui a gente consegue em baterias, conhecidas como acumuladores. Eu posso ter também posso fazer isso aqui também com papel alumínio, tá certo? Num papel milimetrado. Então, eu preciso ter uma placa positiva, carregada positivamente, e eu consigo ter uma placa negativa. Como é que eu consigo num acumulador, professor? Numa bateria? Ora, numa bateria você não tem uma região que é positiva e você não vai ter a outra placa que é negativa. Então, entre elas, nas regiões mais centrais, porque quando eu só vou ter isso aqui assim, ó, voltando para cá, para as linhas, ó, veja. As linhas de campo saem das cargas positivas e chegam nas cargas negativas. Então, qual é a direção qual é o sentido do campo elétrico aqui? O sentido do campo elétrico aqui é o seguinte, ó, saem da positiva, chegam na negativa. Então, nessa figura aqui, ó, é como se eu tivesse uma placa positiva desse lado, ó, e uma carga negativa desse lado, ok? Positiva de um lado, negativa do outro. Saem do lado positivo, chegam do lado negativo. Então, em qualquer ponto nessa região aqui, ó, o meu vetor campo elétrico ele vai ter sempre o mesmo sentido. Vai ter um outro capítulo, pessoal, que a gente vai falar com mais detalhe nessa questão do vetor campo elétrico uniforme. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta ou a gente pode ir para os exercícios? Pode passar? Então vamos lá. Acho que pode. Então vamos lá. Pessoal, questão bem parecida com a da nossa lista de exercício. Diz o seguinte, ó. Em um ponto do espaço, uma carga de 6 microcoulomb
cria um campo elétrico de 6 vezes 10 a 3 Newton por coulomb. A distância entre esse ponto do espaço e a carga é de... Então vamos ver aqui o que é que a questão nos dá. Ela nos dá o valor de uma carga elétrica, que é de 6 microcoulomb, me dá o valor de um campo elétrico, que é de 6 vezes 10 a 3 Newton por coulomb, e ele quer saber qual é a distância. Me dá, claro, também aqui o K, né? Me dá aí o K. Então, retirando esses dados, pessoal, nós temos aqui que a carga Q. Por que é Qzão e não carga de prova? Porque ele não citou o termo carga de prova. E ele diz mais, em um ponto do espaço, uma carga Q, né, uma carga de 6 microcoulomb, cria um campo elétrico. Então, a gente nunca vai tratar a carga de prova criando um campo elétrico. A gente vai tratar uma carga fixa criando um campo elétrico. Então, eu vou ter aqui ó, que Qzão vai ser 6 microcoulomb. Eu vou ter aqui o valor do meu vetor campo elétrico, 6 vezes 10 elevado a menos 3. Por 3, menos 3 não, 3 Newton por coulomb. E eu vou ter que o meu K é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então vamos lá. Esses 6 microcoulomb, nós vamos ter que transformar isso aqui na base 10. Esse micro, ele é o quê? Ele é uma base 10 elevada a menos 6. 3. Certo? Micro é 10 elevado a menos 6. Essa letrazinha. Então, vamos lá. Campo elétrico, pessoal, é igual a Q, botar logo o K, que multiplica o módulo de Q, isso tudo dividido por D ao quadrado. Então, veja que o campo elétrico ele é dado pelo inverso do quadrado da distância. Como eu estou procurando esse D, eu vou só trocar o E de lugar com o D. Então, vai ficar assim, ó, D ao quadrado é igual a K, que multiplica o módulo de Q dividido por D ao quadrado. Então, D ao quadrado... Opa! E D ao quadrado, ó. Como é que eu trouxe? Eu botei D ao quadrado lá, eu vou trazer D ao quadrado? É. Que é aquele E que estava aqui, ó. Eu estou trocando ele de lugar com D ao quadrado. Porque quando eu faço os extremos pelos meios, que vou e volto, o E vem para o lugar do D. Então, aqui eu vou simplesmente agora substituir os dados. D ao quadrado é igual a K, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o módulo de Q, como a minha carga é positiva, eu não preciso colocar dentro do módulo, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por E, que é 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 3. Então, meu D ao quadrado é igual. Aí aqui eu vou cancelar esse 6 com esse 6. Vai sobrar o 9 vezes uma base 10. E aí eu vou trabalhar esses expoentes. Ó, 9 menos 6, 3. Então, vai ser os expoentes que estão em cima, 9 menos 6, menos os expoentes que estão embaixo, que é apenas o 3. 9 menos 6 são 3, menos 3, 0. Então, você pode botar aqui o 10 elevado a 0, que dá quanto? 10 elevado a 0? 1. E qualquer número que eu multiplique por 1, dá ele mesmo. Então, a minha raiz, melhor dizendo, o meu D, ele vai ser igual a raiz de 9. Por que eu não vou botar mais, vai ser igual a raiz de 9, que vai ser igual a 3? Por que eu não vou botar mais ou menos? Porque o menos não me interessa aqui, tá certo? Porque existe distância negativa. Eu não vou ter distância negativa, tá bom? Então, eu não vou botar mais ou menos, apenas o 3 positivo.
A unidade, pessoal, tem que ser metro. Por que metro? Porque como eu estou trabalhando com tudo em unidades padronizadas, quando eu procuro a distância, essa distância ela tem que ser encontrada, ó, em metros. E mais uma vez, aqui aparece metro quadrado, não é unidade de área. É porque a nossa distância ela é ao quadrado. Então, esse quadrado aqui é devido à equação C ao quadrado. Tá bom? Da mesma forma que o coulomb é ao quadrado. Por quê? Porque é carga vezes carga, que dá coulomb vezes coulomb, coulomb ao quadrado. Então, a resposta certa seria aqui a letra C. Tudo bem? Ok? Sim. Então, vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Eu vou caçar aqui uma, pessoal. Essa daqui a gente responde com a outra questão. Não vai dar tempo a gente responder. Então, eu vou responder ela e envio no PDF para vocês. Vamos lá, vamos para essa. Pessoal, a figura abaixo mostra duas cargas pontuais Q1 e Q2 mantidas fixas, ambas positivas e Q1 maior que Q2. Então, vamos atentar a isso aqui, ó. Ambas são positivas e Q1 é maior que Q2. Deseja-se colocar uma carga pontual Q, também positiva, sobre a reta que passa pelas duas cargas, de modo que ela fique em equilíbrio. Pronto. Eu quero colocar uma carga de prova, também positiva, num ponto que ela fique em equilíbrio. Pronto. Para essa carga ficar em equilíbrio, só tem uma condição, é o campo elétrico resultante no local ser nulo. Porque se o campo elétrico no local for nulo, qual vai ser a força que vai atuar sobre ele? Sobre ela? Zero. Ó. Porque se eu pego uma carga de prova, Qzinho, coloco num ponto em que o campo elétrico é zero, quanto é Q vezes zero? Zero. Então ela não vai sofrer nenhuma força de atração e nem repulsão. Então, a gente tem que ter um local em que o campo elétrico seja nulo. Então, vamos lá. Para o campo elétrico ser nulo, eu tenho que ter um ponto em que o meu vetor campo elétrico ele aponte assim, ó, em direções opostas, de tal forma que o campo elétrico gerado por uma carga anule o campo elétrico gerado por outra carga, tá certo? Então eu tenho que esses campos elétricos eles têm que serem iguais. Então eu tenho que ter campos elétricos apontando para as duas partes. Beleza. Presta atenção no seguinte, com essa figura, a única configuração que eu vou ter, isso aqui, é entre as duas cargas. Por quê? Porque se eu tiver um ponto à direita de Q2, o campo elétrico gerado por Q1 vai ser de afastamento, porque ela é positiva. O campo gerado por Q2 também é de afastamento, porque ela também é positiva. Tudo bem? Então, nessa configuração, eu não tenho como um campo elétrico se anular. À esquerda de Q1 ocorre aquela mesma configuração. Eu vou ter campo elétrico apenas de afastamento, porque as cargas são positivas. Então, a única região que eu vou ter é essa região entre as duas cargas. Porque nessa região entre as duas cargas, se eu colocar um ponto aqui qualquer, ó, o campo elétrico gerado por Q1, ele é de afastamento. Então, ele vai se afastar de Q1. Então, ele vai apontar para cá. Ó. Então, esse aqui é o campo elétrico gerado por 1. O campo elétrico gerado por Q2 também vai ser de afastamento. Por quê?
Ele vai se afastar de Q2. Ó. Q2 está aqui, então ele aponta para cá, se afastando. E1 é de afastamento por quê? Porque Q1 é positivo, então ele vai se afastar de Q1. Então aqui eu vou ter o campo elétrico gerado pela carga 2. Pronto. Essa configuração eu consigo. Agora o seguinte. Como Q1 é maior que Q2, para eu ter um vetor campo elétrico, o ponto deve estar mais próximo De Q1, de quem? já que ele é a carga maior. Q1, já Ó, que ele é a carga maior. como ele é a carga Então a maior, distância. como ele é a carga maior, como ele é a carga maior, e o meu campo elétrico ele é diretamente proporcional ao valor da carga, quanto maior a carga, maior o campo elétrico. Tá certo? Vou escrever essa equação aqui. Campo elétrico é igual a K que multiplica o módulo de Kerzão dividido pelo quadrado da distância. Vamos supor que eu ponha o ponto num ponto equidistante às duas cargas, ou seja, bem no meio da distância. Quem tiver carga maior vai gerar um campo elétrico maior. Quando eu subtraio um número maior pelo menor, não dá zero, dá? Não. Não dá zero. Então, bem no meio eu não posso colocar. Então, ou eu coloco perto de Q1 ou eu coloco mais próximo de Q2. Só que lembre, quanto mais eu aproximar esse ponto de Q1, mais cresce o campo elétrico gerado por Q1 e mais diminui o campo elétrico gerado por Q2. Então, se na metade da distância o campo elétrico gerado por Q1 já é maior do que o campo elétrico gerado por Q2, então isso significa dizer que eu tenho que afastar para cá, porque quando eu afastar esse ponto para cá, que o campo elétrico gerado por essa carga diminui, porque eu vou afastar, e o campo elétrico gerado por essa aumenta. Por quê? Porque eu estou aproximando, eu estou diminuindo a distância. Então, um ponto em que eu vou ter o campo elétrico A igual ao campo elétrico B vai ser num ponto mais próximo de Q2. Ok? Então, a gente tem que caçar alguma coisa que me diga isso aí. Então, o 1 diz que a esquerda de Q1 está eliminado. Num ponto médio, se é médio, é bem no meio, está errado. A direita de Q2 também está errado. Entre Q1 e Q2 mais próxima de Q1, está errado. Então só sobrou o 16, que é mais próxima de Q2. Tá certo, pessoal? Olha, analisem com cuidado a questão aqui da equação matemática. Para o campo elétrico ser nulo, os dois têm que serem iguais, porque aí eu vou fazer 5 menos 5, 0, 10 menos 10, 0, 1 menos 1, 0. Então eu vou subtrair eles. Então tem que dar um valor 0. Para ele ser nulo, eles têm que serem iguais. Ok? Deixa eu ver se a outra... Essa daqui, pessoal, era a mesma coisa desse aqui, ó. Se eu tiver duas cargas iguais, dois corpos com cargas pontuais, cargas iguais, positivas, estão separados por uma distância d qualquer. Colocamos no ponto médio, que une os dois objetos carregados, uma carga de prova Q. Então, se eu tiver duas cargas iguais, mais Q e mais Q, se eu colocar um ponto bem no meio, e se eu for medir o campo elétrico nesse ponto, ele vai dar nulo. Por que ele vai dar nulo? Porque quando eu uso essa equação, ó, o valor de Q é o mesmo para as duas cargas. O valor de K é o mesmo para as duas cargas.
A distância do ponto até a carga é a mesma nos dois casos. Então, se tudo isso aqui é igual, significa dizer que o campo elétrico gerado por essa carga é igual ao campo elétrico gerado por essa carga. Então, eu vou ter essa configuração aqui, ó. Campos elétricos com mesma direção, porém em sentidos opostos, de tal forma que eu vou chamar isso aqui QA e QB, com QA sendo igual. Então, isso aqui é o campo elétrico gerado por B, isso aqui é o campo elétrico gerado por A, e eles são iguais. De tal forma que, quando eu somo eles, é A mais é B, isso aqui me dá 0. Então, significa dizer que se eu colocar um corpo qualquer nesse ponto, ele não sofre interação alguma dessas cargas elétricas. Porque a força de interação que atua nela, nesse corpo, vão se anular também. Ok? A força resultante que for atuar nele também vai se anular. Essa daqui não vai dar tempo de responder não, porque eu já extrapolei o tempo de vocês. Eu vou responder essas questões aqui que não deu tempo a gente responder. E aí envio o PDF para vocês. Ok, pessoal? Deixa eu parar